13 horas, hora certa, em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o seu Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça agora a sua assinatura mesmo pelo telefone 2106-9927. Jornal O Dia. E hoje é celebrado o Dia de Atenção e Combate à Hipertensão Arterial. Sobre o assunto, nós vamos conversar em nossos estúdios com a cardiologista Luísa Magna. Olá, doutora Luísa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vamos começar perguntando o que pode ser caracterizado como hipertensão. Então, hipertensão arterial é uma doença de profunda importância e de uma alta estatística e tem uma peculiaridade. Ela é assintomática. Então, a hipertensão se caracteriza quando a pressão arterial ultrapassa os níveis de 14/9. Até aí é limite, mas quando ela ultrapassa, ela, apesar de não dar, raramente dá sintomas, ela está causando um grande malefício à pessoa que é portadora de hipertensão. Na prática, a hipertensão, ela faz o que? Ela aumenta uma sobrecarga no esforço do coração? Seria isso, doutora? Sim, sim. A hipertensão, ela age por vários mecanismos. O principal é ela aumentar a sobrecarga do trabalho cardíaco. Eu costumo dizer que a hipertensão, ela é uma doença traiçoeira, silenciosa, porque você está com os níveis pressóricos elevados e você não tem consciência disso. A maioria das vezes você não tem essa consciência. E como nós, é só um exemplo que eu dou para os meus pacientes, que às vezes chegam em tratamento sem sentir nada, descobrem ocasionalmente e dizem, doutor, eu vou tomar esse remédio pelo resto da vida? Então eu digo que sim. Por quê? A hipertensão faz o coração trabalhar colocando mais força no bombeamento para poder manter nossa circulação. E qualquer músculo, que o nosso coração é um músculo, que trabalha forçado 24 horas por dia, ele vai crescer. Né? É como nós vamos para a academia, a gente bota um peso no braço e ali nosso músculo cresce. Sim. Então, já começa daí que ele vai dando hipertrofia do coração e o coração usa primeiro os mecanismos de compensação, mas chega um momento que esses mecanismos não funcionam e você vai estar com sobrecarga cardíaca e isso vai lesar os outros órgãos. Ok. Doutora, como é que a gente pode evitar a hipertensão? Olha, a hipertensão, ela é uma doença multifatorial. O que significa isso? Tem vários fatores que fazem a gente se tornar hipertenso. Sim. A gente tem a hereditariedade, a hipertensão familiar, mas a maioria dos casos de hipertensão são fatores que você pode mudar. Por exemplo, são os fatores de risco. Um dos fatores mais importantes é a obesidade. Sabidamente, as pessoas que vão adquirindo excesso de peso vão ser hipertensos. Então, a hipertensão devido à obesidade é uma hipertensão que você pode mudar. Sim. Não é uma coisa que você nasceu, é uma coisa que você adquiriu. É um fator de risco grave que leva também a outras doenças, como diabetes e as complicações da obesidade, aterosclerose. Enfim, a obesidade é um dos mais importantes que eu acho, porque ela pode ser modificada, depende de você. O tabagismo é um fator. Em todas as doenças cardiovasculares, falta de atividade física, um fator doutora? importante. O sedentarismo, por quê? Você é sedentário, você não pratica seus mecanismos de oxigenação e ainda facilita a obesidade. Então, a má alimentação, você não faz uma dieta, além de engordar, aumentar a sua obesidade, você adquire taxas que são ruins para o seu organismo. Sim. Taxas de colesterol alto, de triglicérides, de ácido úrico. Então, tem fatores que você pode modificar. Mas tem fatores que você não pode. Por exemplo, sexo. Você já nasce com o seu sexo definido, embora os homens adquiram mais hipertensão, ou pelo menos a estatística deles é maior. Então, geneticamente, a mulher é mais propensa a ter hipertensão? Não. É o homem mesmo, né, no caso? É o homem mesmo. A raça negra é mais propensa, tanto em homem como em mulheres, em ter hipertensão. Nossa. Então, são fatores múltiplos que você pode trabalhar. E o tratamento da hipertensão é muito simples, gente. Conte pra gente, doutora. Está precisando, assim, você detectar a hipertensão. Sim. Isso você faz como? Aferindo sua pressão em um aparelho confiável,
Tem muitos aparelhos digitais que eles, pela sensibilidade, eles dão níveis que não são exatamente os reais, mas você vai no local, afere sua pressão de uma maneira adequada. Até para a gente aferir sua pressão com segurança, você tem que ter uma posição adequada. Com certeza. Você deve, de preferência, sentado, relaxado, com as pernas não cruzadas. Não, é preferível que não esteja com a bexiga cheia. E você coloca o braço mais ou menos na altura do coração e o profissional afere sua pressão. Nossa. Detectado a sua hipertensão confirmada por várias medidas, que ela está acima de 14/9, que é o nosso limiar, você vai aferindo e nunca faça essa sua conclusão com a primeira medida. Às vezes chega no consultório uma pessoa com a pressão alta, mas a gente tem também um fato que é chamado de hipertensão do avental branco, que a pessoa no consultório tem um nível pressórico, mas não é mantido nas 24 horas. Então, isso a gente vai ter que... Tem vários métodos. Tem teste ergométrico, tem a monitorização em casa da pressão, ou na mapa, que é um aparelho. E o que o médico faz? Prescreve o medicamento e conscientiza o paciente que aquele remédio é para sempre, além das mudanças de hábitos de vida. Tem gente, vários pacientes obesos, por exemplo, fazem a cirurgia bariátrica. De quantos eu não já tirei os medicamentos antihipertensivos? Porque eles emagreceram. Então, a causa era mais a obesidade. Okay. Agora, é um tratamento simples e ainda tem... Alguns medicamentos até são grátis. Falando mais sobre essa questão da saúde do coração, do sistema circulatório, nós teremos um congresso aqui em Teresina logo... Já está perto, né, doutora? Fale para a gente. Isso. Então, é muito prazer falar e convocar a população médica e de outros profissionais para frequentarem, para assistirem ao congresso. O congresso é um evento master de toda direção. Então, no momento, eu sou a presidente da sociedade por esses 2 anos. Então, o evento maior é o congresso. Ele será no dia 9 a 11 de maio. Agora, estamos ultimando os preparativos, onde a gente traz profissionais de renome nacionais, profissionais locais, e a gente tem várias especialidades também adentrando conosco nos simpósios. Tem fisioterapia, nutrição, educação física, enfermagem. Então, é um grupo de pessoas se aprimorando, porque só tem novidade. Coisa boa. Quando? 9 a 11 de maio. Inclusive, eu vou dar em primeira mão a vocês que a gente conseguiu que o João Cláudio faça parte da nossa noite de abertura. Legal. Então, isso vai coroar, além da nossa programação, um excelente congresso. Estão convidados os médicos, clínicos e as pessoas que eu mencionei, todos aqui. Doutora Luísa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas informações e volte sempre, tá bom? Estou às ordens quando precisar. Muito obrigado, boa tarde para a senhora. Boa tarde. E você confere a partir de agora, porque os casos de injúria vêm crescendo aqui em Teresina, principalmente nas redes sociais. Nossas equipes foram até a delegacia especializada saber principalmente o que está acontecendo, como está acontecendo e como evitar. Um caso de racismo que chamou muito a atenção aqui no estado foi o da dentista Deusuíte Ribeiro de Macedo, de São Raimundo Nonato. Ela foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de injúria racial e racismo por compartilhar conteúdo racista nas redes sociais. O caso aconteceu em 2018. Na Delegacia de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos e Repressão às Condutas Discriminatórias, são registradas, em média, 2 a 3 denúncias de injúria racial por dia. A segregação, o apartheid, o impedimento. Tais como, você não pode frequentar esse elevador porque você é negro, você sai do meu estabelecimento porque você não é bem-vindo, ou eu não quero ser atendido por você, ou propagar em redes sociais tanto o xingamento como uma segregação, deixar de atender uma pessoa no consultório, deixar de atender uma pessoa no salão de cabeleireiros. De acordo com o delegado, os xingamentos são as expressões de racismo mais frequentes. Isso acontece em campos de futebol, no ambiente familiar, é uma crescente nas escolas, é uma crescente entre amigos. As pessoas dizem que são tolerantes, que respeitam, que não são preconceituosas.
Mas, infelizmente, às vezes, no momento de inconformismo ou de uma pequena discussão, com a intenção realmente de humilhar, porque tem que existir o ânimos de humilhar, né, de ferir a honra da pessoa, vai lá e xinga com relação à cor, xinga com relação ao cabelo, enfim, pratica esses xingamentos. Isso é a injúria racial, é a mais comum. As denúncias aumentaram consideravelmente com o advento das redes sociais. Apesar das lutas ao longo dos anos e do empoderamento atual, o racismo é uma realidade. A TV O Dia veio às ruas para saber: você já foi vítima de racismo ou conhece alguém que já foi? Estava na parada de ônibus e um rapaz passou e começou a me ofender pelo meu estilo, pela minha forma que meu cabelo estava solto, por ele ser morena. E assim ele começou a me ofender, dizendo que ali, começou a dizer que meu cabelo deveria ter cobra, jacaré, assim, essas coisas que para mim foi bastante horrorizante. Eu ia pegar um transporte, né, e por conta da localização que eu ia e por conta da minha cor, o rapaz mandou eu descer do carro, né, e começou a falar coisas que eu não queria ouvir e acabei saindo para evitar uma confusão. A gente ser discriminado pela nossa cor, pela forma de se vestir às vezes, e a gente se sente nada. Apesar da demora da justiça, este crime, dependendo do tipo, tem penalidades que variam de prestação de serviços e detenção que pode chegar a 5 anos. Tanto o Código Penal, na injúria racial, aumentou, ou seja, a injúria comum no CAPT são até 6 meses, é menor potencial ofensivo. A injúria racial já são de 1 a 3 anos, é de maior complexidade. A pessoa vai responder a processo mediante o Ministério Público e o Judiciário, podendo pegar uma pena privativa de liberdade. E o grau de racismo ainda é mais elevado, porque tem uma legislação especial que pune a menor conduta de 2 a 5 anos de prisão. Agora nós sabemos o nome do crime: injúria. Se você aí de casa sofre, denuncie. Apenas em 2 meses do ano de 2019, Teresina já registrou 506 veículos roubados. Uma situação que deixa os moradores da capital em alerta e cobrando, é claro, soluções do poder público. Um dado tem preocupado os teresinenses: a quantidade de veículos roubados somente nos 3 primeiros meses deste ano. Um aumento de 13,8% em relação aos 2 primeiros meses de 2018. Em Teresina, nos meses de janeiro e fevereiro, foram registrados 506 roubos de veículo, uma média de 8 ocorrências por dia. Esse índice supera o registrado em anos anteriores, mas, segundo a Polinter, 73% dos casos são solucionados. Foi o que aconteceu com esse motorista de aplicativo que prefere não ser identificado. Ele compareceu ao pátio da Polinter para receber seu carro, que foi encontrado 8 dias após ter sido roubado. O roubo foi feito ali no Marquês, na Pedro de Resende. Chegaram 2 rapazes e botaram a arma na minha cabeça. Eu trabalho de aplicativo. E quando eu abaixei o porta-mala para levar 2 clientes para a rodoviária, quando eu baixei o porta-mala, a cliente na minha frente entrou no carro. De repente só vi a arma na minha cabeça. Uma sensação muito ruim, muito ruim. A Polícia Civil tem intensificado e trabalhado para combater esse tipo de delito e tem contado com a colaboração de outros órgãos, como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Mandados de prisão relacionados a este tipo de crime estão sendo cumpridos, tirando de circulação criminosos especializados em roubos de carro e moto. Nós temos pedido muitas prisões preventivas, executamos em 3 meses 62 mandados de prisão, visando justamente tirar de circulação esses criminosos. São mandados de prisão voltados apenas para roubo e furto, roubo de veículo, em sua quase maioria, e alguns para furto. Então, a gente não tem medido esforços, né, em trabalhar em ações repressivas, como a questão das prisões, mas também tentando trabalhar a parte de prevenção. O mapeamento feito pela Polícia Civil aponta que cada zona de Teresina tem suas peculiaridades. Enquanto nas zonas Sul, Norte e Extremo Leste há mais ocorrências de roubos de moto, nas zonas Sudeste, Leste e Centro são registrados mais roubos de carros. A polícia orienta que os motoristas redobrem a atenção para que não sejam surpreendidos por criminosos. Você está chegando à sua residência, ao seu trabalho, a um comércio,
né? Então, estar sempre atento, né, aos lados, laterais, né, procurar ter cuidado, principalmente entrando na sua residência ou saindo dela. E em relação aos furtos, você procurar estacionar o seu veículo em locais fechados, né, de preferência. Se tiver que estacionar na rua, tomar todas as cautelas para estacionar em locais iluminados, ou se for à noite, ou em locais que tenham bastante movimentação de pessoas. Caso tenha sido vítima de roubo ou furto, o motorista deve acionar imediatamente a polícia. Imediatamente tem que ligar para 190, acionar o Copom, que aí já avisa todas as unidades da Polícia Militar, né? Ela nos procura aqui na Paulinter para registrar o boletim de ocorrência ou em qualquer delegacia próxima à sua residência, também é possível. E aí o veículo será bloqueado, né, imediatamente. E uma dupla invadiu o depósito de uma loja de departamentos de Teresina e levou 250 celulares. Os equipamentos estavam em 50 caixas. O assalto se deu na zona sul da capital do estado do Piauí. O prejuízo está em aproximadamente R$500 mil. De acordo com a Polícia Militar, a dupla destruiu os sistemas de câmeras para ter acesso ao interior da loja. O caso ainda está sendo investigado e não há sinal do paradeiro da dupla nem dos aparelhos. Tatiana, vou te pedir para você me confirmar se nós já temos contato com nossa repórter Maiara Martins. Já posso chamar Maiara? Muito bem, vamos ao vivo conversar mais uma vez com nossa repórter Maiara Martins. Ela vem trazendo mais informações sobre a agenda do vice-presidente do Brasil, Coronel Hamilton Mourão, em Teresina. Maiara, boa tarde, é com você. Olá, Lívio. Olá, telespectadores da O Dia TV. Bom, acabou agora há pouco a solenidade, né, de homenagem de concessão do título de cidadania ao general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Agora ele se deslocou aqui para a sede da Federação das Indústrias do Piauí, aqui a FIEP, onde terá um almoço com lideranças políticas e também com empresários, né? O encontro é fechado, né? Somente convidados têm acesso, a imprensa não está tendo acesso a esse almoço que vai começar agora. Os convidados começaram a chegar, são lideranças políticas, são empresários aqui do estado. Importante destacar, Lívio, que lá durante a sua fala, lá na Assembleia Legislativa, o general Hamilton Mourão, ele pediu o apoio dos piauienses na aprovação de reformas que, segundo ele, são necessárias para que o Brasil avance, né? Ele não citou nenhuma reforma em específica, mas deve estar falando também da reforma da Previdência, já que ele citou questões relacionadas ao futuro do país, né? E a preocupação com as futuras gerações. A gente teve, pouco antes da fala do general Hamilton, a gente teve uma fala do governador Wellington Dias, que elogiou o general Hamilton Mourão, disse que ele está sempre aberto aos pleitos do Estado, né? E descobrindo, tratando sempre com muito carinho e atenção para as demandas aqui também do Piauí. Chama atenção essa declaração do governador porque ele é do Partido dos Trabalhadores, né? Como a gente citou anteriormente, o Partido dos Trabalhadores foi adversário do atual governo, né, comandado por Jair Bolsonaro e que tem Mourão como vice, foi adversário nas eleições de 2018. Então essa declaração do governador chamou bastante atenção lá na Assembleia Legislativa. Também outro fato, Lívio, que aconteceu lá na Assembleia Legislativa foi uma manifestação a favor do general Hamilton Mourão, em relação ao caso, né, do escritor, do considerado guru do governo federal, Olavo de Carvalho, né? O deputado estadual Henrique Pires levou uma faixa lá de manifestação de apoio ao Mourão. Daqui do almoço aqui com a FIEP, né, o vice-presidente segue para o hotel, né, e vai receber algumas outras lideranças políticas, mas na agenda oficial dele o que consta é um evento, né, na Confederação Logista, que vai acontecer logo mais às 19 horas. Um evento também fechado, mas para empresários e tudo, que pelo menos até agora a assessoria de imprensa do vice-presidente não confirmou nenhum tipo de entrevista, nem coletiva e nem entrevista exclusiva para nenhum veículo de comunicação. Ele deve estar querendo, né, evitar discutir, falar das polêmicas que tem envolvido o governo Bolsonaro, né, as desavenças que tem com os filhos, na verdade, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Conversa, Lívia.